pessoal, tudo bem? Eu vou fazer mais um vídeo pro canal hoje. E rolou muito assunto agora, um pouco antes das eleições municipais, sobre questões de estupro e coisas assim, esse assunto que sempre rola. E logo após as eleições, em muitos municípios acabaram elegendo a galera da esquerda, né? Teve muito candidato eleito. E é um tanto quanto estranho, né? Porque o país estava um tanto quanto dividido, direita e esquerda, mais para direita, da esquerda e tudo aquilo. Só que hoje, juntando esse assunto de estupro mais da esquerda, eu quero trazer um assunto que ele não é muito falado, ele não é muito explicado, não é muito colocado, e ele é até escondido, principalmente nas aulas de história. Eu nunca vi um professor de história falar sobre isso, acho que deveria ser colocado. Bom, o maior estupro em massa coletivo, né, que teve na história da humanidade foi durante a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que em guerras ocorre muito estupro, não só na Segunda Guerra, como outras guerras que tiveram anteriormente, guerras civis, e por aí vai. Assim que a Alemanha perdeu a guerra e os soviéticos entraram por um lado, os americanos por outro, né? O cerco foi fechado na Alemanha e os soviéticos adentraram. Adentrando, os soviéticos começaram claro, na guerra é assim, é um massacre, é saquear, é prender os inimigos, executar ou fazer de prisioneiro de guerra e por aí vai. Só que o que o pessoal não conta, o pessoal tem uma dificuldade ou querem realmente esconder, é que os soviéticos estupraram mais de 2 milhões de mulheres alemãs na própria Berlim. Fora, imagina outras cidades, né? E esse é um assunto que ninguém aborda. Eu não vejo as feministas abordando, eu não vejo quase ninguém abordando. Eu acho que você der um Google aí rapidinho, você vai encontrar muita informação. Esse é um assunto que ele é muito tabu na Rússia hoje, né? É um assunto que não é colocado, se já não é colocado aqui no Brasil, que a gente não fala muito, em outros países. Imagina na Rússia, que era dos soviéticos. Tanto que existe um diário de um tenente, né? O nome dele é, deixa eu ver aqui, Vladimir Gelfand, alguma coisa assim. E ele relatou na época o que ele viu. Ele era judeu e assim que ele chegou, ele relatou algumas coisas que ele pôde observar. Tem um caso em que ele está andando de bicicleta perto do rio Oder, é assim que diz na minha pesquisa. E ele diz que vê os seus camaradas, né, assim, envolvendo um batalhão de mulheres. De acordo com ele, eram mulheres militares. Então, os camaradas deles fizeram ali prender essas mulheres, interceptaram elas ali, provavelmente para fazer um estupro coletivo mais uma vez. Tem outro relato também que ele fala que assim que ele chegou, se não me engano é isso, ele diz que ele encontra algumas mulheres com roupas meio ruins assim. Claro, pós-guerra tudo tá ruim, né? E elas estavam com malas e tudo mais, e dizendo pra ir embora. E aí ele fala que ele tinha um alemão meio ruim, mas ele perguntou pra uma delas o que estava acontecendo naquelas iriam. E uma delas falou assim: a minha filha foi estuprada na minha frente e eu quero ir embora porque eu não quero ver e ela pode ser estuprada novamente. Outra mulher disse que os soviéticos cutucavam embaixo, né? Ela dizia assim e levantou a saia, de acordo com o relato dele. Outra disse também que foram mais de 20 homens numa noite só. E muitas dessas mulheres alemãs escondiam dentro de porões, né, para poder esconder esse pessoal, porque de acordo com os relatos não era só um estupro de um homem só, era um estupro de 10, 12, né? Então tu imagina para muitas mulheres naquela época, que eram muito mais recatadas, chegar um batalhão e tirar a virgindade delas com estupro, fazer todo tipo de violação. Hoje o filho desse tenente, ele tem o diário do pai dele e ele luta hoje para que seja publicado na Rússia, né? Mas como eu falei anteriormente, a Rússia ela cria como um tabu porque ela não quer mostrar o que aconteceu. É a mesma coisa o Brasil esconder a escravidão do passado, entende? A gente não tem culpa de hoje, o russo ele não vai ter culpa de hoje do que aconteceu. Porém, o tabu é tão grande que eles estão evitando do filho desse tenente publicar. E tem uns filmes muito interessantes, né? Uma mulher sobrevivente, se eu não me engano, desse massacre, desse estupro coletivo, ela fez um filme chamado, acho que é Anônima.
acho que, se não me engano, dos diários dela, que ela relata o que aconteceu e tudo mais. E muitas mulheres do passado que sofreram isso hoje tem questão de transtorno de sexualidade, não transtorno, mas, né, toda a problemática após o estupro. Naquela época eles também até proibiram de ocorrer o estupro, porém acontecia, né? E de acordo com as informações, os soviéticos faziam isso para mostrar a superioridade em cima. Por exemplo, eu vou estuprar a mulher alemã para mostrar que eu sou superior a ela, ao povo dela. Da mesma forma que, de um lado, o Hitler, de acordo com o discurso que dizem na história, né? O Hitler queria matar todos os judeus para mostrar a superioridade de nação alemã, de nação nazista. Os soviéticos faziam isso para mostrar uma vingança forte em cima das mulheres alemãs. Bom, eu tenho um filme muito bacana para indicar para vocês. Ele é um filme que envolve essa questão do estupro coletivo dos soviéticos, envolve também questões de fé, conflitos ali entre a sexualidade que ocorreu, né, e a fé. Esse filme se chama Agnus Dei. Eu não vou contar muito para não dar spoiler, mas se passa num convento, se eu não me engano, na Polônia. E os soviéticos chegam, acabam atacando as freiras, noviças, até mesmo a madre superior. Já tô contando spoiler, mas vamos lá. E aí, o que acontece depois, vocês têm que assistir o filme pra ver. É um filme muito interessante, assim, tem muitas cenas de conflitos, tanto conflito religioso, pela questão, né, dos soviéticos chegarem ali, e também tem uma moça que vai estar ajudando, e essa moça, ela não é soviética, e muito menos, se eu não me engano, polonesa. Mas eu deixo com vocês para assistir o filme. Então, o que eu quero dizer com isso é que a falácia, a enganação da esquerda é tão grande em relação a isso, fazer um discurso tão grande, mulheres livres, estupro, não sei o que lá, sendo que eles foram os maiores estupradores da história, fizeram o maior estupro coletivo da história. Então, antes da esquerda ficar falando besteira, discursando, ela tem que se ligar e colocar e explanar isso. Ela deve ter um pouco, deixar o orgulho de lado e explanar que o maior estupro da história foi por conta dos soviéticos. E fazendo isso, ela vai estar sendo mais clara, mais sensata, não é mesmo? É dessa forma que a gente tem que aprender um pouco mais de história. Quando alguém fala, você precisa estudar um pouco mais. Meu querido, não é assim que funciona. Você tem que estudar a verdadeira história, procurar fontes, informações. É assim que funciona. E você quer saber o que é pior? O pior de tudo é que existem estátuas de honrarias para os soviéticos dentro da Alemanha. E eu não sei... dificilmente você vê uma estátua alemã lá fora. Não que eu esteja falando, né? Não, tem que fazer honra para os nazistas. Não é assim. Porém, fazer uma estátua de honras para soviéticos que chegaram e estupraram mais de 2 milhões de mulheres dentro da Alemanha é o tanto quanto idiota fazer isso, né? Porém, isso vai do governo local e vai das pessoas se informarem e saberem a história da sua nação, a história do seu país, né? Tem uma estátua um tanto quanto polêmica que é de um soldado. A estátua em si é um soldado soviético e uma mulher. Ele está numa posição, eu vou deixar o link aqui para vocês verem. É uma posição e está segurando ela como se fosse estuprá-la. Infelizmente, essa estátua, essa escultura, criou um pouco de polêmica, né? É claro, se fala a verdade, é óbvio que vai criar polêmica. Os caras não aceitam. E eu vou deixar o link ali para vocês darem uma olhadinha. Vocês vão ver que é bem aterrorizante como a sociedade lida com isso. A sociedade quer falar tanto disso, mas ela não mostra a verdade pro pessoal, ela esconde e quer ficar naquele discurso bonito, aquela coisa de Facebook, de textão, e que não adianta absolutamente nada. Então, procure sempre se informar, buscar a informação certa, buscar a fundo, a pesquisa, né, a fonte, e ficar informado. Esse é mais um vídeo que eu deixo pra vocês. Se você gostou, você deixa o seu like, seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Muito obrigada e o meu até breve pra cada um de vocês. Tchau, tchau, pessoal!